Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, amém? Esta manhã, para nós adorarmos ao nosso Deus, Ele é digno de toda honra e glória e todo louvor, amém? Então só a Ele nós adoramos, amém? Nós podemos amar um monte de coisa, mas só a Deus nós adoramos, só Ele é digno de toda honra e glória e louvor. Então, nessa manhã nós vamos buscar a face do Senhor, vamos louvar o nome dEle, amém? Desde já quero agradecer a presença da igreja, família em oração, do pastor José Nilton, a pastora Silene, o diácono Bruno está aqui conosco, vai trazer uma palavra nesta manhã aos nossos corações, amém? Muito obrigado, todos os irmãos que estão conosco, sejam muito bem-vindos, amém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento e engrandecer o nome dEle, amém? Eu convido você que puder, quiser ficar de pé, nós iniciamos este culto orando ao nosso Deus, a Ele toda a honra e glória, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Pai. Senhor Deus, Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença, Deus. Pedimos a Tua presença, Senhor, no nosso meio, pois a Tua palavra diz, Pai, que onde tem dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, através do Teu Espírito Santo. Então que o Senhor possa falar conosco, Pai, através do louvor, através, meu Pai, da Tua palavra, que será ministrada neste lugar, ó Deus. Então, Pai, nós pedimos, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz, que nós devemos Te obedecer, ó Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor, que obedecer é melhor do que sacrificar, e nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor, e cremos que o Senhor há de falar a cada um de nós, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em cada coração, e venha fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te apraz, meu Pai, pois a Tua palavra não voltará para si vazia, antes ela fará toda a Tua vontade, meu Deus. Então que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo se manifeste em nosso meio, meu Pai, em espírito e em verdade, Pai, pois aqui nós estamos para Te adorar, que o Senhor possa receber a nossa oferta, a nossa adoração, receba o nosso culto racional a Ti, meu Deus, nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai, aqueles que não vieram, aqueles que estão em suas casas, que o Senhor possa ir também lá, Pai, pois o Senhor é um Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. Então cada irmão e irmã que estamos assistindo pelas redes sociais, meu Pai, que o Senhor também possa ir de encontro a eles, trazendo alegria, trazendo esperança, meu Deus, falando em cada um desses corações, para que eles possam continuar em Tua presença, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, meu Deus, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los, ó Pai, de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, e nós cremos, Pai, que o Senhor é fiel para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, meu Pai, pois o Senhor é Deus poderoso e pode todas as coisas, ó Deus. Por isso que nós Te louvamos e Te engrandecemos, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, ó Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor esta manhã. Ele seja louvado. Nós vamos adorar a Ele, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Se o pastor José Nilton quiser se assentar aqui comigo, fique à vontade. Amém, pastor? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar louvando, mas antes eu quero ler um salmo aqui. Aleluia, Salmo 49. Glória a Deus. Salmo 49, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, fala sobre a vaidade dos bens terrestres. Diz assim a palavra do Senhor: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e
não veja corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, perece igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam aos outros os seus bens. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas e suas habitações de geração em geração. Dão às suas próprias terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como um animal que perece. Este caminho dele é a sua loucura, contudo, sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte se alimentará deles, e os restos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, e a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendissesse sua alma, e os homens te louvaram, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra poderosa, né, irmãos? Deus, ele fala aqui através do salmista a respeito dos bens, das riquezas, do poder, da fama e da glória que o mundo dá, que o mundo tem, que o mundo oferece. Mas ele diz que nós não devemos colocar os nossos corações nessas coisas, porque tudo isso passa, né? Toda a fama, toda a riqueza, toda a glória, tudo isso vai passar, tudo isso acaba. Mas o homem perece, as suas riquezas perecem, eles morrem, né? E eles são como os animais que quando morrem perecem. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não vão perecer, porque o Senhor, ele vai remir a nossa alma, ele vai nos resgatar a nossa alma da sepultura, da morte eterna, e vai nos dar uma vida eterna. E ele diz no final aqui que nós podemos até ter honra, mas se nós não tivermos entendimento, nós vamos perecer, assim como os animais. Então, Deus não está dizendo que aquele que o ama, que aquele que o serve não pode ter riqueza e fama e poder, né? Que não pode se enriquecer, mas se nós deixarmos que isso nos consuma, que isso tome conta das nossas vidas, nós vamos sermos destruídos, pois a falta de sabedoria é o que nos destrói, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, a riqueza não é um mal, mas quando nós o amamos, quando nós colocamos a nossa confiança nele, então esse é o mal, porque se nós confiamos no dinheiro, porque nós não temos sabedoria. Aquele que tem sabedoria, essa sabedoria que Deus fala aqui, é aquele que confia em Deus, aquele que coloca a sua esperança no Senhor. Então o homem que confia no Senhor, que põe a sua esperança no Senhor, este homem, ele tem sabedoria. Então Deus pode o abençoar, Deus pode fazer o enriquecer, porque de forma alguma ele vai se entregar às riquezas, de forma alguma ele vai mudar o seu coração, porque o seu coração estará sempre no Senhor. Este é o conselho de Deus para nós nesta manhã. Não importa onde Deus nos colocar, nós temos que estar sempre totalmente colocando o nosso coração confiadamente nele, porque muitos irmãos até começam por um caminho bem, adorando a Deus, buscando a Deus, mas por algum motivo acaba se desviando, se extraviando o seu coração e se afastando do Senhor. E nessa manhã nós vamos aprender isso. Ele fala que tanto para altos como baixos, tanto para ricos como pobres, ele diz para todos os moradores do mundo: ouça a voz do Senhor, que aquele que não tem sabedoria, ele vai perecer como os animais. Amém? Que nós não venhamos ser como os animais, que nós venhamos ter vida, vida em abundância, vida eterna com o Senhor, e adorar Ele em espírito e verdade. Adorar o Senhor em espírito e verdade, irmãos, não é adorar Ele pelo que Ele possa dar, pela alguma bênção, né? Mas adorar porque sabemos que Ele é Deus, independente do que Ele faça ou deixe de fazer. Ele, só Ele, unicamente é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E é por isso que nós nos reunimos aqui nesta manhã, para dar a Ele toda essa honra que Ele tem, que Ele merece, e nós a daremos. Amém? Se uns não derem, nós a daremos honra e glória. Então você daí estiver nos ouvindo,
possa também dar honra e glória a Deus, pois só Ele é digno, amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos aplaudir a Ele mais uma vez, a Ele que dá honra, vamos adorar a Ele com o nosso louvor, que Ele possa receber nesta manhã o nosso louvor, amém? Louvemos ao Senhor. Cumprimentos irmãos da Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Chame a presença dele nessa manhã. Abra o seu coração para o Senhor. Deixe Deus falar através de louvor, através da sua palavra. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu creio, Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, também sabia. Ele é Deus, se curar eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, talvez sabia. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, glória a teu nome, meu Pai. Só o Senhor é Deus, por todas as coisas. Só o Senhor é digno, honra, glória e louvor. Por isso o louvor diz, irmãos, Ele é Deus, né? Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Então não interessa se Ele vai fazer ou deixar Ele fazer. Mas quando nós cremos, quando nós oramos, quando nós buscamos, nós temos a convicção que esse Deus, Ele fará em nossas vidas, amém? Para além, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, é a promessa de Deus. Mas a diferença é, até que Ele faça, os verdadeiros adoradores continuam adorando, né? Não adora porque Ele fez ou deixou de fazer, porque Ele fará todas as coisas no tempo certo, tem um tempo determinado, então Deus fará no tempo certo todas as coisas, então Ele fará. O tempo é dele, mas com certeza Ele fará. Então nós vamos continuar adorando
até que Ele faça, até que a vontade dele se cumpra, porque a vontade dele é a melhor. Amém? Vamos continuar louvando a Ele. Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenha que passar, o que eu tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Tenho fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Um momento em tua presença, por um instante do seu amor, Aleluia, Deus, clame a presença do Senhor, igreja. por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que eu tenha que passar, o que eu tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Tenho fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Tenho fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Mais de ti, Senhor, não só hoje, mas todos os dias. Que a tua presença seja continuamente, Pai, em nossas vidas. Que nós vamos sentir a tua glória, Senhor, se manifestando em nosso meio. Não só hoje, mas continuamente, Deus. Queremos mais de ti. Queremos, Senhor, mais da tua presença. Queremos estar sempre perto, Pai, da tua presença, Senhor. Como o salmista Davi ele declara, Senhor: retire, Senhor, tudo de mim, mas não tire de mim o teu Espírito, Senhor. É que nós pedimos, Pai, a tua presença, o teu Espírito Santo em nosso meio, pois quando o Senhor está presente, quando o Senhor tem aprovado, Senhor, as nossas vidas, Senhor, como incenso suave e agradável diante de ti, o nosso culto racional a ti, ó Pai. Então que nesta manhã, Senhor, o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor, que chegue diante do teu altar, Senhor, como incenso suave e agradável, ó Deus. Nós temos fome, sede de tua presença. Queremos a tua presença em nossas casas. Queremos a tua presença no nosso trabalho. Queremos a tua presença por onde formos, Senhor. Que o Senhor esteja presente conosco, ó Deus. Que o Senhor nos desampare. Que o Senhor nos abandone, ó Deus. E seja conosco, seja com cada família, Pai, que tem buscado a tua face, que tem buscado a tua presença, Senhor.
pois nós somos carentes de Ti, precisamos de Ti, pois sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Senhor. Nós dependemos de Ti, totalmente de Ti, Senhor. Oh, aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Declare este louvor a Ele, igreja. Declare que você tem fome e sede de estar na presença do Senhor, pois é o que nós precisamos, é da presença de Ti. Aleluia. Da tua presença, Oh, glória ao Teu nome, Senhor. da tua fragrância, Aleluia. do teu poder, tenho fome de Ti, que desespera por tua glória, Senhor. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém, queridos. Pode assentar, meus amados. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero dar a oportunidade para a pastora Silene fazer algo que Deus colocar no coração dela. Amém. A esposa do pastor José Milton. Glória a Deus. Deixa eu olhar na face de cada um, porque Xalamanai Alabastúria. Eu quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. E eu quero dizer a vocês que o Senhor Deus se encontra aqui nesse lugar. Porque Ele me deu visão linda ali, maravilhosa, quando o pastor estava aqui ministrando assim no louvor. E o Senhor me mostrou a presença dele grandiosa aqui neste lugar. Então você que veio com o coração turbado, tira a turbação, se entrega ao Senhor verdadeiramente, porque Ele está aqui neste lugar. Vou pedir licença para mim baixar minha máscara, porque a gente fica segurando direto. E eu quero dizer para vocês que desde a hora que eu fui dormir, que o Senhor me dava o Salmo 133, que todos conhecem, irmão, de cor, esse salmo, porque ele é maravilhoso. E o pastor falou aqui coisas que me fez voltar a um tempo que eu passei de provação, e era também o Senhor me moldando, e Ele falou algo aqui, que nós não devemos deixar que as nossas riquezas, ou o nosso dinheiro, ou o que nós temos, o que Deus nos dá, entrar no nosso coração. E é desse jeito, irmão, que funciona. Porque quanto mais você tira as coisas do seu coração, Deus vai te abençoando automaticamente. Ele vai te dando, Ele vai te abençoando. E eu quero ler logo o salmo, para mim só rapidamente relatar o que Deus fez, porque o pastor, ele falou algo aqui que me fez voltar a 2010, 2013 mais ou menos. E o salmo fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. E quando eu estava ali meditando nesse salmo, Deus me mostrava que todos nós, irmãos, devemos viver em uma união, porque todos nós somos irmãos e todos nós somos família de Deus. Mas família de Deus vive sempre em união. E nossa família carnal, né, pastor? A gente sempre vai ter uma pequena diferença entre uns e outros. Isso é normal, é natural. Porque Deus, Ele fez, irmãos, cada um de nós diferente um do outro. E nós temos também uma opinião diferente um do outro. Porque Ele, para mostrar que nós não somos todos iguais,
Ele fez os dedos das mãos diferentes. Mas eu vou dizer para você que o menor que tirar da sua mão faz falta. Verdade. E o maior também, porque ele faz parte de um só corpo. A nossa mão, ela faz parte de um só corpo. Então isso quer dizer que nós somos família. Que os nossos dedos assim representam também a família. Que tem umas menores, outras maiores. E vai diferenciando as coisas. Verdade, Deus. E Deus, um dia eu tinha o nariz bem empinado, irmão, antes de aceitar Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita, né, irmãos? É o Senhor Jesus quem nos aceita. Então, Ele me aceitou assim que eu viesse fazer parte da família dele. E eu tenho assim um gesto assim bem puxado também, porque eu sou bem pernambucana, lá da Gema. Eu sou pernambucana e eu tenho o maior orgulho disso. E o Senhor Jesus, Ele me levou meu esposo ao Pernambuco. E quando nós chegamos lá, nós vendemos aqui a nossa casa e fomos para o Pernambuco, porque eu achava que eu tinha que ficar perto da minha família. E Deus me levou lá, mas foi para fazer uma boa obra, uma moldagem. Ele foi me quebrando, Ele foi me moldando, e Ele foi dizendo que eu era pequena e o grande era Ele. Aleluia! Glória a Deus. Eu tinha que ser pequena e Ele era grande. Glória a Deus. E quando chegamos lá, irmãos, a gente começou um negócio que não deu certo, porque nós não era aquilo que Deus tinha pra gente. E eu vou só falar algumas coisas, mas eu quero dizer assim para os irmãos, que nós passamos por um momento, principalmente eu. Ele queria fazer uma boa obra na minha vida, a Manaia fez. Aleluia. Ele fez. E nós começamos a congregar numa igrejinha do sítio, pequenininha também, era nesse tamanho mais ou menos. E para nós congregarmos, para nós estarmos ali, nós andávamos de 5 a 6 quilômetros. E o nosso carro ainda era um carro pequeno, era um Escort. E quando a gente ia, a gente levava muita gente para essa igreja. E a gente ia, sabe do que, irmãos? O Escort tinha que ficar, pastor. Nós íamos de carroça de cavalo. E ali eu colocava a minha mãe e eu colocava algumas crianças que não acompanhavam a gente andando. Olha que coisa maravilhosa. E no claro da lua, nós chegávamos lá, íamos e voltamos. A Ruth, ela conhece algumas pessoas da minha família, né, Ruth? E a Risuneide você conhece, a Geise você conhece. E nós íamos todas naquela estrada de sítio, levando as almas para a igreja. Olha que coisa gostosa, irmãos. Irmãos, eu não sabia o que era a presença de Deus até então. Mas era eu, aleluia. Passei por tantas provações, tantas provas, mas eu fui aprovada por Deus. E quando eu me ajoelhava naquela igrejinha, o Senhor Jesus já vinha até a mim e Ele falava tudo aquilo que eu queria ouvir. Eu, irmãos, aleluia, não precisava de profeta, não precisava de nada. Você também não precisa, sabe por quê? Busca tão somente para você ver se o próprio Jesus não fala contigo. Ele fala, irmãos. E para não tomar muito tempo, irmãos, quando nós voltamos, eu voltei, eu tinha casa própria aqui, mas eu voltei e ainda tinha mais para Deus me provar. Um irmão, nós empregamos o nosso dinheiro tudo lá no Pernambuco, de caminhonete, é uma casa enorme que nós fizemos. E vendemos o nosso Escort também, vendemos o caminhão que nós levamos. E Jesus disse assim: agora eu vou reter tudo, eu vou guardar tudo nas minhas mãos, porque eu vou mostrar o Deus grande que eu sou na tua vida, mulher.
E eu voltei aqui para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, sabe como que eu voltei, irmãos? Eu já fui em Pernambuco 5 vezes de avião, mas eu voltei de caminhão. E eu voltei, não foi no meu caminhão não, eu voltei no caminhão dos outros, de favor. O meu esposo também. E quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos casa para morar. E o meu esposo tinha voltado para a mesma firma que ele trabalhava. Mas o salário dele era, não dava nem para subir um pouquinho assim, era assim, De vale ele tirava 220, de pagamento 300 reais. E aí? Dava para me pagar aluguel e comer, irmãos? Mas a glória de Deus ele estava preparando. Sabe por quê? Porque no pouco nós fomos fiel. E ele diz, no pouco seja fiel, porque no muito eu te colocarei. Aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Fui para uma casa onde não tinha acabamento, onde não tinha nada. Será que vocês conseguem adivinhar o que eu mais tenho medo na vida? Eu sou bem brava, bem valente, mas uma barata ela me detém. E essa casa ela se encheu de barata. E eu colocava um mosquiteiro grande que eu trouxe do Pernambuco assim, e para essas baratas não caírem em cima de mim nem do meu filho. E eu dormia ali. Quando eu não dormia, o meu esposo trabalhava à noite, eu só dava uma cochilada assim, e quando eu acordava tinha 4, 5 baratas ali naquele mosquiteiro, e eu ficava apavorada. E teve um dia que eu falei para o meu Deus, Senhor, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento mais. E eu fui num círculo de oração de manhã. E quando eu voltei, eu fui tão humilhada, porque Deus já tinha abençoado, a gente já tinha comprado um terreno. E nós já estávamos preparando esse terreno para a construção. E irmãos, eu falei para Deus. Eu me alegrava pelo terreno, mas a prova ainda continuava grande, porque meu esposo ganhava muito pouco. Nós fomos abençoados na compra desse terreno, na venda da nossa caminhonete. E eu falei para Deus assim, quando eu cheguei, o rapaz que estava limpando o terreno para mim, ele falou assim, Senhora, a vizinha falou para a senhora tirar a caçamba de perto da porta dela, porque o cheiro do barro está incomodando. E ali para mim, irmãos, foi a gota d'água. Eu estava no meu limite final. E Deus me deu uma força tão grande que eu pegava aqueles balde grandes e eu começava a encher de entulho e eu jogava dentro da caçamba e eu falava assim, Deus, não deixe cair uma lágrima do meu olho. Eu não quero chorar para o ímpio contemplar. Eu quero chorar para ti quando eu chegar em casa. Irmãos, o caminhão que pegava a caçamba apareceu sem eu nem chamar. E o dono do caminhão me ajudou a encher a caçamba. E Deus começou a usar. Quando ele tirou a caçamba, a senhora chegou e falou, eu vou lavar a porta. Eu falei, senhora, com todo respeito, mas eu estava, irmão, com vontade de explodir. Eu falei, com todo respeito, me deixa lavar a sua porta. E eu carregava os baldes do outro lado da rua para lavar a porta dela. E eu falava, segura mais um pouquinho, Jesus, as minhas lágrimas. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero chorar na ti. E para contar o final dessa história, eu cheguei em casa. Eu me ajoelhei em um tapete que tinha perto da minha cama. E eu não chorava, irmãos, eu gemia. Eu gemia para Deus. E sabe quem sentou perto de mim? O Senhor Jesus. Ele sentou e ele fazia na minha cabeça, eu gemendo, eu queria gritar, mas eu gemia. E ele fez assim na minha cabeça:
Ele fez assim, irmãos. Eu contei 1 mês e 15 dias para Deus bradar. Porque Deus, Ele bradou do céu. Ele abriu as portas para mim no INSS, porque eu tenho problema de coluna. Eu tenho problema em todos os meus ossos, mas eu faço tudo, porque Ele me sustenta. E Deus abriu a porta para o meu esposo na mesma firma, de uma tal maneira que todo final de semana eu ia sacar dinheiro no banco. E para mim, durante 3 anos e meio, Ele disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. E perito todo dia, toda hora, todo instante, Ele falava: é a última vez que eu vou te dar o benefício, é a última vez. Aí a última vez que Ele me deu foi de 2 anos sem precisar fazer perícia. 2 anos, até eu terminar a minha casa. Quando eu coloquei a última cerâmica, que eu comprei esse carro aí, Deus fechou a porta na minha vida e na vida dele. Mas eu quero dizer para você, não nos desamparou. Não nos desamparou. Daqui a pouco, com 6 meses, abriu de novo para ele. Mas no INSS está com 15 anos que ele fechou. E eu quero dizer que agora ele vai começar a abrir de novo. Você duvida do milagre desse Deus grande, irmãos? Eu quero dizer para você que Ele está nessa manhã aqui. E pastor, quando eu terminei minha casa, que eu estava lavando a minha louça na pia, Deus falou dessa maneira. Sabe por quê? Porque Deus usou ele aqui hoje para dizer: não coloque nada no teu coração. Glória a Deus. Ele disse assim: mulher, eu lavando louça. Mulher, e eu, meu Deus. Mulher, olha para cima. Nitidamente, como eu estou falando para vocês. Olha, mulher, para cima. E eu olhei para o teto. Quando eu olhei para o teto, Deus falou dessa maneira: tudo isso é a minha glória sobre a tua vida. Aleluia. Mas sabe por que Deus falou, irmão? Porque eu não coloquei, pastor, nunca eu vi nada que Deus me deu como riqueza. Aleluia, Jesus. Eu vejo para a minha manutenção aqui na terra, enquanto eu estiver aqui. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. E eu quero dizer assim, pastor, que Deus, glorifique a Deus, continue nessa sua humildade, porque Deus me mostrou a tua alma aqui. E eu quero dizer para você, igreja, vocês têm um pastor humilde, aonde Deus me deu a visão da vida dele, da alma dele quando ele estava sentado ali, e da presença dele sobre a sua vida. Não desista, pastor, por nada. Não desista, nunca desista, e continue adorando, louvando e bendizendo o nome desse Deus grandioso. Aleluia. E as demais coisas Ele manda dizer que vai acrescentar na sua vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, esse testemunho de vida. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus, Ele conhece o nosso coração, sabíamos? Nós não conhecemos uns aos outros, mas Deus conhece cada coração. Você não veio aqui em vão, você não está aqui em vão. Deus conhece o coração, Deus conhece o meu, Deus sabe todas as nossas lutas, e Ele ajuda cada um de nós diferente. Como a irmã disse, como a pastora disse, que assim como nós somos todos diferentes, Deus também Ele ajuda diferentemente a cada um de nós, as mínimas necessidades que nós temos. Então continua confiando e crendo que Ele fará, irmãos. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar a evangelista Ruth para estar louvando agora, para nós ofertarmos e dizimar na casa do Senhor. Você que é ofertante, que dizima. Tudo aquilo que faz, irmãos, que faça com alegria. Amém? Nunca faça nada
constrangimento, por necessidade. Deus não quer que você faça nada por necessidade. Se você faz alguma coisa, que faça por alegria. Se você ajudar alguém, que ajude por alegria. Tenha alegria e prazer de ajudar. Pois todos nós precisamos de ajuda. Mas quando a gente ajudar alguém, fizer algo para alguém, que seja com alegria. Não faça algo para alguém só porque ele precisa. Porque se for fazer algo para alguém só porque ele precisa, não faça. Porque o próprio Deus, ele enviará alguém que fará com alegria. É isso que a palavra de Deus diz, né? Aquele que dê com alegria. Então, nós, quando formos fazer algo, faça com alegria, para que Deus possa, essa ajuda não chegue só aqui diante da pessoa que precisa, mas que chegue diante de Deus como uma oferta agradável a Deus, porque tudo que nós fazemos uns para os outros, nós estamos fazendo para Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então, quando você faz algo para o filho, você está fazendo para o pai. Amém? Quando alguém faz algo para o meu filho, é como se estivesse fazendo para mim. Então, a alegria minha, quando alguém faz algo para um filho meu, para uma filha minha, a alegria é minha. Então, quando eu faço algo para algum irmão, eu estou fazendo para Deus. Amém? Então, se você for ofertar em qualquer lugar, for dar algo para alguém em qualquer lugar, a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer como se fosse para Deus. Amém? Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, deve ser para a honra, para Deus ser honrado e glorificado. Amém? Então nós vamos, nesta manhã, ofertar, dizimar na casa do Senhor. Quero estar lendo um versículo no Salmo 50, o versículo 23, diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o que a pastora falou aqui das provações, né? Nós passamos muitas provações na nossa vida, mas tudo isso é Deus nos ensinando, é Deus mostrando o caminho da salvação, porque às vezes nós vamos passar por caminhos que vai ser caminhos gloriosos, mas Deus vai nos provar esses caminhos. Vamos passar por caminhos difíceis, de pedras, de espinhos, mas naqueles momentos também Deus vai mostrar a sua glória em nossa vida, e em tudo que nós fizermos, Deus ele vai ser louvado e glorificado. Amém? Vamos louvar a Ele nesta manhã, mais uma vez. Eu quero saudar todos os irmãos para o Senhor, amém? Amém. Eu estava ali no lugar, irmã, falando, e eu chorei bastante, pastor. Também assim, porque nós também passamos muitas provações. E algumas coisas que a irmã passou também, nós passamos com o Thiago quando era bebezinho, e fez também eu voltar ao tempo também, né? Mas graças a Deus Ele nos fortaleceu, nós estamos aqui nesta manhã, e vamos glorificar e declarar o quão grande Ele é nesta manhã, amém? Vamos ofertar ao Senhor, vamos louvar também Ele nesta manhã. Glória. Quão grande
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, sobre todo no meu céu, Ele é digno do louvor. Você pode cantar? Eu cantarei com grande geração que ela vai ser. Oh Espírito Santo do Senhor, que está em nosso meio nesta manhã, aleluia. Sobre todo o meu céu, Ele acima de tudo, Ele é digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus. A igreja pode louvar esta manhã, todo mundo junto nessa manhã, quão grande é. Sobre tudo no meu céu, declara nesta manhã, igreja, que a tua voz para louvar a Ele, é digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Então aplauda nesse momento, porque Ele merece o nome de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus, como Ele é grande, né, irmãos? Grande é o nosso Deus. A Ele seja toda a honra e glória continuamente. Poder sentar, meus amados. Eu vou convidar agora o pastor José Nilton para estar orando, já convidando também o diácono Bruno, que vai trazer a palavra nesta manhã. O pastor vai estar orando por ele, amém? Que você possa receber neste momento esta palavra no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pode vir, pastor, orar pelo Bruno. Diácono, pode vir aqui, diácono. Paz, igreja. Glória a Jesus. A paz, meus irmãos. Amém. Que dia lindo Glória a Deus. na presença do Senhor. Eu sei que o pastor me deu a oportunidade só para orar. Não posso falar, pastor? Fica à vontade, pastor. É rápido. Um minuto. Eu estava aqui orando e Deus falava para mim falar, o pastor, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Glória a Deus. Homem, por esses dias, tu pensou até em desistir, falou, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família, mas faça a minha obra, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Glória a Deus. Deus te viu chorar no banco escondido, só você e Ele. Ele manda falar para você, não tema que eu estou contigo. Amém, pastor? Glória a Deus. Eu vi essa igreja, irmão, imensa. Eu abri o olho e falei, não, mas a igreja está aqui. Mas eu vi longe. Eu vi longe essa igreja. Não só era, eu falei, uma igreja pequena, só vai estar ali, pequena assim. Mas
é coisa grande que Deus tem para colocar na mão de vocês, pastora e pastor. Sabe por quê? Porque você não pediu coisa grande a Deus, pediu só aquilo que vocês têm capacidade de. Mas Deus fala para você que você é capaz de ir além. Não vai ficar só nisso. Vai ser muito grande. A glória da segunda casa é maior do que da primeira. Amém? Mas vocês, membros, ajuda o pastor, ajuda a pastora. Segure nas mãos deles. Você lembra de Moisés? Quando Moisés estava perdendo a guerra, que ele estava perdendo as forças, ele pedia: ajuda-me, segura a minha mão, porque eu não estou aguentando. Está pensando que é fácil, irmão, ser pastor? Se você pudesse contemplar e ver como é difícil estar na frente de uma igreja, muitas das vezes a gente deixa tudo, deixa a família, está cansado para ficar na frente do trabalho. Porque nós não estamos lutando com coisa aqui da terra, nós estamos lutando com uma coisa celestial. É a alma, não tem preço para a vida, não tem preço. Amém? Que Deus abençoe. Presbítero Renato. Amém, irmão? Vamos orar? Vamos ficar tempo? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, por essa oportunidade. Deus, foi maravilhoso estar aqui, Senhor. Está sendo lindo essa manhã. Mas fala conosco, meu Pai. Diz o teu servo mais uma vez. Eu creio que a palavra vem do trono para os nossos corações nessa manhã. Deus, que nada, Senhor, venha atrapalhar para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu confio em Ti, meu Pai. Que aquele que prometeu a boa obra na nossa vida, leve para cumprir. Abençoa esse ministério, abençoa essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Fico muito contente com essa oportunidade. Eu estava ali sentado, né, e desde que o pastor ele me comunicou que iria pregar, algumas vezes eu tenho oportunidade lá na igreja, né, trazer a palavra, mas aqui eu tô nervoso, hein? O coração batendo forte, a perna tremendo. O Renato ali falando assim: Bruno, você tá nervoso? Eu falei: dá para ver na sua cara. Glória a Deus. Mas é bênção. Gostaria de abrir com o irmão a palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Desde que o pastor ele passou o tema dessa mensagem, eu me preocupei muito em achar uma palavra que pudesse trazer uma edificação para a igreja. Glória a Deus. E a gente vai ver aqui em Romanos 8, 28, 29, que é um texto muito conhecido. Glória a Deus, em que a gente vai ver o apóstolo Paulo, Deus usando ele para falar sobre o plano da salvação na nossa vida. E você sabia que Deus ele tem um plano para você? Deus ele tem um caminho programado para você caminhar, para que você possa ser salvo. Glória a Deus. Deus ele tem para todos nós. Quando ele deu o tema, o centro da vida familiar, glória a Deus, eu procurei pensar numa mensagem que possa não apenas vir de encontro ao momento, mas sim ao momento e ao futuro dos irmãos. Porque eu sempre comento com os irmãos que o Senhor Jesus ele veio mudar a nossa vida, e não há salvação sem transformação. O Senhor Jesus ele veio fazer de nós pessoas melhores. Se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós precisamos entender que precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Assim como a irmã Silene estava comentando sobre a vida dela, né? Contando a história da obra que Deus ele tem feito na vida dela. Aí eu lembrei lá de Jeremias, quando Deus ele fala com Jeremias 18, desce a casa do oleiro, o vaso se quebra, e Deus ele fala: não poderei eu fazer também deste povo, assim como esse oleiro fez com este vaso, Jeremias? Então Deus ele tem um plano para a nossa vida. Glória a Deus. Diz assim: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio.
porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo a igreja junto? Glória a Deus. A igreja pode ler, que a minha tradução é um pouco diferente. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Conformes à imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. É o Senhor Jesus. Nós temos que ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito maravilhosa, que muitas vezes a gente passa por ela. A gente passa, faz uma leitura, Romanos 8, 28, vai até o 31, termina, chega no 9, mas a gente às vezes não entende o que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente vê que quando ele começa a escrever esse livro, ele começa falando da condenação de todos os homens, por eles terem se afastado de Deus e rejeitado a glória do Senhor, que é manifesta através da criação. E ele vem falando sobre que o homem está, a condenação do homem pelo pecado e a morte, vai dizer porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ele continua dizendo que a única forma da salvação é pela fé, assim como Abraão, ele creu em Deus, isso foi acreditado a ele como justiça. E quando nós chegamos aqui, nessa parte, nós vemos que ele fala um grande propósito de Deus na nossa vida, e o propósito de Deus na nossa vida é a família. Não existe nada mais importante para Deus do que a família. Ontem mesmo eu estava na casa da minha avó, estava tendo aniversário da minha tia, né? O pessoal fez um bolo ali, fez alguns salgados. E não tem nada como estar com a nossa família, né? Glória a Deus, a gente está com a nossa família, a gente está com tudo. E tem família, cada família é uma família. Minha família, ela não é muito bem não, mas é minha família. Eu vou falar o quê? É ali grita, briga, glória a Deus, é um gritando com o outro, é um fazendo piada do outro, mas no final está tudo bem e todo mundo se ama. Glória a Deus. E a gente vê que a nossa família dessa terra, nós somos unidos pelos laços de sangue, né? Tem o pai, tem a mãe, vem os filhos, os netos, os bisnetos. Glória a Deus. Alguns são por adoção, que já são os laços sentimentais. Mas a família mais importante do mundo não é a nossa família nessa terra. A minha família mais importante desse mundo não é a minha tia, não é a minha mãe, não é o meu pai. A minha família é a igreja de Deus. Nós precisamos adquirir esse entendimento, nós precisamos colocar isso na nossa mente. A nossa maior família é a família que está na igreja, é a família de Deus. O Senhor Jesus, certa feita, Ele está dando um ensinamento, glória a Deus, para os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que havia muitos discípulos naquele lugar. E quando Ele pensa que não, chega Maria, a mãe dele, chegam os seus irmãos e as suas irmãs. E um discípulo vem até o Senhor e fala assim: Senhor, glória a Deus, a sua família está lá fora te esperando. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus ele fala assim: não, pelo contrário, ele fita os olhos naqueles que estão ensinando ali, naqueles que estão observando os ensinamentos dele, e diz assim: a minha família são aqueles que observam os mandamentos de Deus e os colocam em prática. Ele fala: a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão são aqueles que observam os mandamentos de Deus, aqueles que guardam aquilo que eu ensino para eles. Quando eu olhei essa palavra, eu fiquei impactado por essa palavra, porque ela é muito forte. A gente vê que Maria era uma mulher agraciada por Deus, a mulher que recebeu a honra do Senhor, de receber o Salvador deste mundo, o Criador de todo o universo. Glória a Deus, ela amamentou aquele jovem, aquela criança, ele cresceu com ela. Os irmãos dele, a todo momento, estavam com eles na sua juventude. Mas ele fala assim: não, eles não são a minha família. A minha família são vocês. Você é a minha família. Você é minha irmã. A senhora é minha irmã, o meu irmão. Vocês são a minha família, se vocês observarem os mandamentos de Deus e os colocarem em prática. A gente vê que o apóstolo Paulo, glória a Deus, ele revela aqui um plano muito grande de Deus. Ele fala assim: porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou.
Irmão, vocês sabem o que é predestinação? É algo muito difícil de explicar, mas dá para explicar de uma forma muito simples. Glória a Deus. Alguém aqui já andou de Uber? Todo mundo, né? O que é que você faz quando você vai andar de Uber? Qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o celular, aí você liga o celular, coloca no Uber. Alguns vai no Uber mais caro, né? Eu vou no Urbex, no X. Glória a Deus. E aí eu coloco lá, vai ter um ponto de partida, o local da minha casa, e eu coloco o destino que eu quero ir. E logo após que eu fizer isso e confirmar a minha ida, a gente vai ver que o celular ele vai programar um caminho para a gente poder ir, na verdade, para que o motorista ele possa seguir esse caminho. Da mesma forma na nossa vida, Deus ele já nos predestinou, Deus ele já preparou um caminho para nós, para que nós possamos chegar à salvação. E ele continua dizendo assim, glória a Deus, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele fala que nós somos conhecidos por Deus, mas não apenas conhecidos, mas que Deus ele também já preparou um caminho para a nossa vida. Deus ele já preparou um caminho para a nossa história. Nós não precisamos ficar batendo cabeça, procurando descobrir quem somos nós neste mundo. Não, Deus ele já nos conhece, Deus ele já preparou um caminho, e é o caminho da salvação. O nosso destino, o propósito de Deus é ter uma grande família, que todos os seus filhos sejam conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. E esse caminho envolve a santificação. Esse caminho que Deus ele preparou, glória a Deus, ele inclui a salvação para nós. E nós precisamos estar dentro desse caminho. E Jesus ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que para que nós possamos alcançar a salvação, nós estamos dentro do plano do Senhor através da transformação. Glória a Deus. Quando a gente olha lá João escrevendo em João capítulo 3, vamos abrir por favor. Glória a Deus, a gente vai ver essa palavra e nós vamos ver sobre essas duas famílias. Glória a Deus. Os irmãos conhecem essa palavra. Já viram que o Senhor Jesus, ele estava pregando para Nicodemos, um príncipe dos judeus. E quando ele vem até Nicodemos, ele traz uma doutrina que Nicodemos nunca ouviu. Ele era um homem de Deus, era alguém que cuidava da lei do Senhor, um homem da casa de Deus. Glória a Deus. E nesse caminho que o Senhor preparou, não tem como nós adquirirmos, como nós passarmos por esse processo de transformação, se não for com esse novo nascimento. Porque o Senhor Jesus ele fala assim, que aqueles que nasceram da carne, eles estão inclinados para as coisas da carne, mas aqueles que nasceram do Espírito, eles estão inclinados para as coisas do Espírito. E ele diz aqui, glória a Deus, João 3. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vocês devem nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nós vemos que essa palavra que ele traz é uma palavra que deixou Nicodemos muito perturbado. Ele não estava entendendo essa doutrina, ele conhecia o Senhor Jesus, ele via os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo, e ele elogia o Senhor Jesus falando assim, Senhor, nenhum homem que não pertence a Deus não teria capacidade de fazer isso que o Senhor faz. O Senhor faz o cego ver, faz o coxo e o paralítico andar, ressuscita os mortos. É claro que o Senhor é de Deus.
é claro que o Senhor é um profeta de Deus, o Senhor veio dos céus. Mas Jesus ele fala assim: mas aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele continua dizendo que existe dois nascimentos: o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. E ele diz que o nascimento da carne não é o nascimento da vontade de Deus. O nascimento da carne é um nascimento que é da vontade do homem e da mulher. É um nascimento que acontece através do relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas nós vemos que o outro nascimento, Jesus ele fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele continua dizendo: porque esse nasceu da vontade de Deus. Em João 1 ele continua dizendo: glória a Deus, o Senhor Jesus ele veio para aqueles que eram seus, mas esses não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-se o direito, tem o direito de tornar-se filho de Deus. Irmãos, glória a Deus, não tem como saber quem é filho de Deus e quem não é. Não está escrito no meu rosto, não está escrito no seu: eu sou um filho de Deus. Às vezes a gente consegue passar na rua, identificar alguém que está com uma Bíblia debaixo do braço, às vezes está com um padrão de roupa vestido. Mas então como nós vamos descobrir quem é filho de Deus, quem não é? Como nós vamos descobrir se a gente está dentro do plano de Deus de salvação, nesse caminho de aperfeiçoamento, de sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo, para participarmos da família de Deus? Só há uma forma de sabermos, e é através das evidências. As evidências, elas vão falar tudo, se nós somos ou não somos filhos de Deus. Porque aquele que nasceu da carne, ele pertence a esse mundo. Aquele que pertence à carne, ele vive as coisas da carne. E eu acho muito interessante a sabedoria que Deus ele deu para o apóstolo Paulo, porque quando nós observamos ele discorrendo aqui sobre os livros, a gente vê que constantemente nas igrejas ele sempre vai falar de dois tempos: o tempo passado e o tempo presente e futuro dos irmãos. O tempo presente e futuro. Por quê? Porque ele fala assim: irmãos, se lembrem do passado de vocês. Vocês estavam na lama do pecado. Vocês furtavam, roubavam uns aos outros. Vocês viviam uma vida que agora, quando vocês olham para trás, vocês têm vergonha daquilo que vocês faziam. Quantos aqui já não foram em bailes, né? Quantos cristãos já não viveram na prostituição, no pecado, na homossexualidade? E muitos olham para trás e verdadeiramente eles falam assim: verdadeiramente isso era uma vergonha o que eu fazia. Era uma vergonha. Eu brigava, ia para baile, eu fazia isso, fazia aquilo, roubava os outros. Mas Jesus ele teve um encontro com essa pessoa. Essa pessoa teve um encontro com o Evangelho de Deus. O Senhor Jesus encontrou ela, e quando ele a encontrou, ela recebeu o Senhor Jesus e teve o direito de se tornar filho de Deus. Nós vemos que para Deus esse tempo não importa mais. Esse tempo é passado. Esse tempo ele é jogado no esquecimento pelo Senhor. E muitas vidas, glória a Deus, o grande problema é que não sabem que precisam ter um novo futuro. Muitas vezes, eu às vezes comento com o pastor, que às vezes a gente vai pregar o Evangelho, né? Chega em algumas pessoas e fala assim: irmão, você já entregou a sua vida para Jesus? Já se arrependeu dos seus pecados? Ele fala assim: desde que eu nasci. Eu falei: mas como desde que eu nasci? Né? Eu penso assim, eu penso comigo, eu não falo, mas a pessoa está aqui, está fazendo tal coisa, está fazendo outra coisa, né? Está fazendo tanta coisa que não agrada a Deus. Como uma pessoa dessa, glória a Deus, entregou a vida para Jesus? Não querendo julgar a pessoa, não que eu seja melhor do que ela, mas as evidências mostram quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Não sou eu que estou falando, não é o meu julgamento que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o meu julgamento. Tanto é que a primeira pregação do Senhor Jesus foi: se arrependa dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. E quando nós vemos ele com esse texto aqui, o Senhor Jesus ele fala o quê? Do futuro. Ele fala do sepultamento. Tanto é que essa igreja é batista, né, pastor? Igreja batista, batismo é sepultamento, né? Sepultamento do passado, esquecimento, mortes nas águas, morte do velho homem e um novo futuro na presença de Deus. Glória a Deus. A gente vê que o Senhor Jesus ele fala sobre um novo futuro para as pessoas. E lá em Mateus capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que ele se assenta sobre um monte e começa a pregar a palavra de Deus.
ele começa a trazer as bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que são pacíficos, aqueles que são humildes de espíritos, aqueles que são puros de coração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições pelo reino de Deus, porque assim os profetas sofriam também. E a gente vê que logo após ele vai começar a trazer o quê? Os mandamentos do Sermão do Monte. Glória a Deus, o caráter do reino de Deus. Como vivemos uma vida daqui para frente que conhecemos ao Senhor Jesus, para que nós possamos agradar a Deus e possamos adquirir o reino dos céus. E por que eu digo isso? Porque lá em Mateus capítulo 7, ele terminando o discurso, ele termina dizendo assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, então eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, eu expulsei muitos demônios. Mas ele fala assim: apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade, todos vocês que continuam vivendo no pecado, estando comigo. Essas pessoas são pessoas que tinham o poder de Deus, são pessoas que expulsavam demônios, são pessoas de muita oração, de muito jejum, mas são pessoas que não tinham o caráter de Deus e que não nasceram verdadeiramente. São pessoas que tinham o entendimento de Deus na cabeça, eles ouviam a palavra de Deus. São pessoas que sabiam, glória a Deus, verdadeiramente levar a palavra a outras, mas são pessoas que não viviam aquilo que pregavam. E Jesus ele fala assim: todos vocês que são hipócritas, infelizmente vocês não têm lugar no meu reino, porque a conversão de vocês não foi verdadeira. Arrependimento, irmãos, é metanoia. Metanoia é mudança de atitude. O passado você vivia de uma forma, agora com o Senhor Jesus você tem que viver de outra. Agora com o Senhor Jesus é uma nova história, são novas ações, novas atitudes. Porque o apóstolo João, glória a Deus, ele fala assim: não ameis aos irmãos de palavras nem de língua, mas em amor, em verdade e com obras, com ações. O Evangelho é ação, o Evangelho ele é mudança de atitude. Glória a Deus. Será que você é um filho de Deus? Será que eu sou um filho de Deus? Essa pergunta eu não posso responder para você, nem você para mim. Meu Deus, está caindo tudo aqui. Essa pergunta nós temos que saber se somos filhos de Deus. Qual tem sido a nossa ação com o conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Qual tem sido o nosso modo de viver com o Senhor Jesus na nossa vida agora? Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 3. Ou melhor, Colossenses 3. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Colossos. Se pois vocês ressuscitaram com Cristo, quem é que ressuscita? É aquele que já esteve morto, né? Para ressuscitar com o Senhor Jesus, nós morremos para o mundo. E ele diz: se pois vocês ressuscitaram com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Mortificai. O que é mortificar? Mortificar é levar à morte. Ele está falando assim: matem, destruam, se esqueçam, apaguem da sua vida. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos, a fornicação, a impureza, a paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós, quando vivieis entre eles. Ele está falando assim: no passado de vocês estavam no meio das pessoas que hoje vocês rejeitam as obras dela, vocês rejeitam aquilo que elas pensam, aquilo que elas fazem, aquilo que traz escândalo para a igreja de Deus. Então mudem de ações, abandonem o seu passado, deixem para trás, abandonem aquilo que vocês faziam. Agora vocês têm uma nova vida. Se vocês verdadeiramente morreram para o seu passado e o seu presente está com Cristo, saibam que vocês ressuscitaram e que a conduta de vocês deve ser uma nova conduta. A nossa vida ela tem que mudar.
Aqueles que são de Deus, eles estão inclinados para as obras de Deus. Aqueles que são do Senhor, eles estão escondidos com Deus, e Deus ele opera nessa pessoa. Qual é a evidência que você tem dado na sua casa, na sua família, na sociedade que você vive? A gente vê que os ensinamentos do Senhor Jesus, eles envolvem valores, valores de vida, é aquilo que eu vivo todos os dias, é o perdão, é o amor, que é o mínimo que a gente tem que ter o respeito para viver uma vida de comunidade na igreja. A gente vê que ele fala sobre o amor aos nossos inimigos. Ele fala assim: orem por aqueles que perseguem vocês, falem bem daqueles que falam mal de vocês pelas suas costas. Se o seu inimigo ele estiver com fome, dê de comer a ele. Se tiver sede, dê a ele de beber. Porque fazendo essas coisas, você vai colocar brasa sobre a sua cabeça. Onde está o nosso amor pelo próximo? A gente está nesse tempo de pandemia. E é interessante que eu vi uma informação ontem, uma reportagem falando assim que nesse momento é o momento que mais cresceu a solidariedade nas pessoas, que umas estão procurando ajudar cada dia mais as outras. Mas como os cristãos, isso não pode ser somente na pandemia. Os cristãos têm que ser uma filosofia de vida, o amor ao próximo, uma maneira de viver. A nossa maneira de viver tem que ser, glória a Deus, dando amor para as pessoas, por verdadeiramente amarmos a Deus. Porque João ele fala assim: como vocês podem dizer que amam a Deus se vocês não amam aos seus irmãos? Como vocês podem amar a Deus ao que vocês nunca viram, se vocês não amam aos seus irmãos que vocês estão vendo? Nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. A obediência é a maior evidência de que somos filhos de Deus. A obediência ao perdão, ao amor, à verdade, ao caráter verdadeiro, da essência verdadeira. Tanto é que o Senhor Jesus diz assim: falai sim, sim e não, não. Aquilo que passa disso é procedência maligna. Aquilo que passa disso vem do diabo. Qual é o prazer que você tem na oração? Independente de quanto tempo você tem na igreja, né? Porque o tempo muitas vezes não significa nada na igreja. Talvez você está 5, 10 anos, 15, 20, mas não muda, não tem mudança. Pecar, todo mundo peca, né? Todos nós erramos, somos humanos e vamos ser semelhantes a Cristo? Vamos ser semelhantes a Ele. Nós vamos passar por esse processo de aperfeiçoamento, vamos nos aproximar dEle, glória a Deus, mas infelizmente sempre vamos errar nessa terra. Mas o amor, ele é o vínculo da perfeição. Quanto você ama o seu irmão? Quanto você ama o próximo? Quanto tempo você ora? O prazer que você tem na oração? Você tem prazer de estar com Deus? De estar orando, de estar falando com Deus? Você tem o prazer de jejuar? Você tem comprometimento com a oração e com o jejum, para que Deus ele possa operar na sua vida e através da sua vida? São as evidências. Eu orei para Deus falando assim: Senhor, eu quero trazer uma palavra que possa trazer edificação para a igreja. Porque o meu desejo é que se eles não estejam vivendo isso, a partir dessa palavra eles comecem a viver. Eles comecem a viver, porque a tua palavra tem o poder de mudar o homem. A palavra do Senhor diz assim que Paulo pregando em Atenas, toda a cidade se converteu, todo mundo se converteu da bruxaria. O Evangelho ele teve o poder de mudar aquela sociedade, de trazer um grande avivamento para aquela cidade, pelo conhecimento de Cristo. O Evangelho ele tem que mudar a sua vida, porque o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder e ele não pode estar apenas na sua mente, ele tem que entrar no seu coração, porque a palavra de Deus, ela diz assim que a graça ela muda a vida da pessoa. Se a sua vida não está mudada, você não recebeu a graça de Deus. Ou se Deus ele deu a graça, você fechou o seu coração e não deixou ela entrar. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Ele fala assim: eis que estou na porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é que Zaqueu diz? Senhor, o Senhor está certo, eu vou vender os meus bens, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, que era a obediência. E o Senhor Jesus fala assim: verdadeiramente a salvação, ela entrou na sua casa, e eu vejo isso através da mudança da sua atitude.
O pensamento daquele homem mudou. A história daquele homem mudou. E a palavra do Senhor vai dizer mais uma vez que o Senhor Jesus, glória a Deus, ele estava ensinando a palavra do Senhor. E havia de novo muitos discípulos. Ele era perseguido pela multidão. E vai dizer assim que uma mulher se levanta no meio de todo mundo e diz assim: Senhor, bem-aventurado foi a mulher que te deu de mamar. Glória a Deus. Irmãos, essa mulher estava honrando Maria. Maria era uma mulher muito honrada por Deus há 2000 anos, sendo conhecida pela igreja. Ela deu de mamar para o Senhor Jesus. Ela cresceu com o Filho de Deus. Ela conheceu o Filho de Deus. O Filho de Deus conheceu a ela, chamou ela de mãe, de mamãe. Quem não gostaria de ser Maria? Acho que até eu gostaria de ser Maria. Glória a Deus. E ele fala, a mulher fala assim: Senhor, bem-aventurado é a mulher que te deu de mamar. Mas o Senhor Jesus, ele fala assim: mais bem-aventurado do que a minha mãe são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. A salvação, ela não está no ouvir, ela está no ouvir e praticar. Se nós não praticarmos, nós vamos ir para o inferno. Nós estaremos junto com essa multidão que não chegará aos céus. E João, ele continua dizendo assim que os mandamentos de Deus, eles não são pesados de se viver, não são pesados. Eu vejo que é difícil a gente perdoar muitas vezes, é difícil a gente ajudar alguém que a gente não gosta, mas Deus, ele nos dá capacidade para conseguir fazer essas coisas. Deus, ele quebranta o nosso coração, Deus, ele muda a nossa mente, a nossa história. Deus, ele nos dá todas as condições. Naquele dia não vai ter como a gente chegar diante de Deus, aleluias, e dizer assim: Senhor, eu não consegui perdoar o meu irmão. Ele vai falar: como não, se o meu Espírito estava com você e ele te ajudava em todas as coisas? Como que você não consegue vencer o pecado se o Espírito de Deus está com você, a Bíblia está com você? Qual é o valor que você dá para isso daqui? Eu lembro quando eu fui comprar essa Bíblia aqui, né? Glória a Deus, eu não conhecia ela, a Bíblia de Jerusalém. E eu estava conversando com um irmão que ele conhece muito de Bíblia, meu Deus. Ele prega, ele fala de Deus, o ambiente muda. Que a unção dele é uma unção muito diferente, é muito abençoado, ele é muito humilde. E eu fui comprar essa Bíblia. E quando eu estava indo, eu estava tão feliz que eu ia comprar essa Bíblia. Aí Deus, ele me deu uma revelação da parábola da pérola. Daquele empreendedor que ele sai à procura das pérolas. Ele é um homem que compra e vende. Ele tem um monte de pérolas. E quando ele passa por aquela feira que tinha em Jerusalém, o Senhor Jesus, ele contando essa parábola, diz assim que ele vê uma pérola diferente, uma pérola especial. E quando ele vê aquela pérola, diz assim que ele vende tudo o que tem. Ele vende tudo. E ele compra aquela pérola. E Deus falava comigo: a palavra de Deus é essa grande pérola. A palavra de Deus, ela vai te dar a salvação eterna. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é a chave de Deus, é o conhecimento de Deus. E o poeta, ele diz assim: dê tudo pelo conhecimento, porque vale mais o conhecimento do que a prata, e vale mais a sabedoria de Deus do que você ter o ouro nessa terra. Amém? Queria deixar essa palavra em nome do Senhor Jesus, e que os irmãos possam praticar a palavra de Deus. Pratiquem, leiam a palavra de Deus, leiam ela, porque através dela você vai chegar aos céus. Viva a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. O nosso verdadeiro culto é entregar a nossa vida por completo, os nossos membros ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Mortificai os vossos membros. Mate a sua vida antiga de viver. Viva um novo futuro, um futuro na palavra de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Esse é o nosso futuro. A palavra de Deus, ela tem as condições de nos dar a salvação eterna. Eu acredito que muitos olham para mim e falam assim: esse menino é fanático. Glória a Deus, mas eu não sou fanático não, é Jesus. Jesus, a gente tem que ser doido pelo Jesus. Tem uns lá rebolando lá pro diabo, tem outros fazendo essas coisas, eu estou pregando. Cada um faz aquilo que ama, não é verdade? E nós temos que amar e estar na casa de Deus, amém? Eu agradeço que as palmas vão ouvir o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus.
toma posse dela e viva ela. Devemos viver cada dia essa palavra, pois ela, de tudo que nós aprendemos, né, irmãos, o fim de tudo é temer a Deus, né? E o vínculo da perfeição é o amor, né? Se nós amarmos, o vínculo de tudo, toda a perfeição de Deus é como nós amamos. Amar o inimigo não é fazer o que o inimigo faz, é fazer exatamente o oposto que ele faz. É porque se é inimigo, que ele está querendo nos fazer o mal. E quando nós amamos, é fazer o oposto que ele faz. Se ele faz o errado, nós fazemos o certo, né? Se ele precisa, nós o ajudamos. Se ele nos faz o mal e depois ele precisa, nós vamos ajudá-lo, porque isso é o amor de Deus em nossos corações. Fazer até por quem não merece, né? Nós pensamos assim, mas essa pessoa não merece. Isso é amar, porque Deus, ele viu que nós não merecíamos e mesmo assim ele nos amou, né? E entregou o seu filho para morrer por nós, né? Às vezes as pessoas confundem ser cristão, né, com outras coisas. Acham que ser cristão não pode ser bobo e não fazer, né, coisas tipo para agradar a homens. Mas ser cristão é exatamente não agradarmos a nós mesmos, fazer aquilo que agrada a Deus, fazer o bem para quem às vezes nós humanamente achamos que não merece, mas nós temos que fazer porque isso agrada a Deus, e deixar de fazer aquilo que nos agradaria, que é agradar a carne, para agradarmos o Senhor. Então, aquele que serve a Deus realmente, para agradar a Deus, tem que matar a carne, irmãos. Como Deus usou a vida do pastor hoje aqui na minha vida. Às vezes ser pastor, a gente pensa assim, ser pastor é muito fácil, né? É estar lá na frente, é estar comandando, é estar dando a ordem. Quando na verdade, pastor é aquele que recebe a ordem e tem que obedecer. O verdadeiro pastor, ele não dá ordem, o verdadeiro pastor, ele tem que obedecer a ordem do Pai. Jesus, ele não dava ordem, Jesus obedecia às ordens do Pai. Por isso que aquilo que Jesus fazia era totalmente oposto do que os homens faziam, que os homens pensavam. Jesus ensinando ali a Nicodemos, eu não estou entendendo nada. Jesus diz, você que é um homem de Deus, que conhece a palavra, não está entendendo as coisas que são terrenas, como é que você vai entender as que são do céu? Para entender as coisas que são do céu, realmente, irmãos, temos que nascer de novo. Porque vivendo as coisas naturais, nós vamos querer fazer aquilo que agrada a carne. Por isso que a gente quer servir a Deus e fazer as coisas da carne, porque nós estamos vendo as coisas terrenas, então nós não concordamos quando Deus fala conosco na palavra. Foi o que Deus falou hoje aqui. O Deus estava usando o irmão, e muitas vezes a gente não concorda, porque Deus está falando aquilo que é espiritual, e a gente não quer, muitas das vezes, fazer aquilo que é espiritual, porque vai de encontro àquilo que a gente aprendeu terrenamente. A gente vai de encontro àquilo que o mundo nos ensinou, e se for de encontro àquilo que a gente já sabe, nós vamos nos opor. Como assim? Eu aprendi desse jeito, então isso aí é arcaico, isso é antigo, como é que eu vou concordar com isso? Isso é ultrapassado. O que é antigo para nós é ultrapassado. Mas a Bíblia, irmãos, ela pode ser antiga, mas ela não é arcaica, ela não é ultrapassada. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. Por mais antiga que ela seja, ela se renova. Arcaico é a nossa mente carnal. Ela é ultrapassada, pois nós estamos indo para a morte e nós continuamos aceitando a morte como aquilo que seja bom. A morte não é bom. Por mais que eu tenha tudo, mas se eu for morrer no final, por isso que Deus falou aqui de sabedoria hoje. Se eu tiver tudo, se eu for o mais sábio, mais inteligente, mas eu não tiver a vida de Deus em mim, eu vou perecer como os animais. E nós não somos como os animais, irmãos. Nós pensamos, né? Nós tomamos decisões. Os animais, eles não tomam decisões como nós tomamos, né? Os animais, eles agem por instinto. Nós não agimos só por instinto. Muitos de nós agimos por instinto, mas Deus nos deu sabedoria para deixarmos o instinto de lado e agirmos com racionalidade. Quando eu ajo com racionalidade, eu estou agindo humanamente, porque Deus me criou diferente dos animais. Deus me deu algo diferente,
que Ele deu para os animais. Deus criou os animais para nós nos alimentarmos, para nós... Tudo que Deus criou foi para o nosso bem. Mas para nós, Deus nos deu algo diferente. Deus nos deu um espírito diferente do Espírito de Deus, mas Ele nos deu um espírito e Ele disse que o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para eu ser realmente filho de Deus, o meu espírito tem que ter ligação com o Espírito de Deus, porque aí eu vou mostrar se realmente eu sou ou não filho de Deus. Como o nosso diácono aqui falou, né? Eu não posso dar essa resposta, mas o Espírito nosso, automaticamente, quando ele está ligado com o Espírito de Deus, ele nos dá a resposta se realmente nós somos ou não filhos de Deus. Porque não é dizer que somos, é as nossas ações que testificam se somos ou não esses filhos de Deus. Porque não é quem quer, é quem o Senhor dá. E quando o Senhor dá e nós o recebemos, por isso que ele diz que aquele que recebe, né, esse testemunho, esse é filho de Deus. Aquele que o recebe se torna filho. Se eu rejeito, como eu posso me tornar filho? Né? Ele diz que aquele que o rejeita é bastardo. Pois nós não somos filhos de Deus como Jesus. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o próprio unigênito, o verdadeiro. Nós somos adotados. Adotados, né? Tem muitos pais aqui, tem pais aí fora que não tem filhos na carne, mas adotaram filhos. Se torna filho também, porque eles adotaram. Foram rejeitados por uns, mas adotados por outros. Nós somos rejeitados pelo mundo, mas nós somos adotados por Deus através de Jesus. Né? Isso é uma família. Isso é a verdadeira família que Deus Ele quer. A família de Deus. Eu falei para o pastor hoje, conversando com o pastor, eu falei: pastor, qual é o nome da sua igreja? Depois eu falei: o nome da sua igreja eu sei, né, pastor? É a Igreja de Cristo. O que eu não sei, o que eu não estava lembrando era o nome do ministério que Deus nos dá aqui na terra para cuidar da igreja de Deus. Mas a igreja é Cristo, a igreja de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos membros, né? Todos, como foi falado aqui, nós somos uma família. A verdadeira família é essa, que recebe uns aos outros, independente do ministério, independente se você tem mais riquezas ou não. Todos nós somos família. Se a igreja é maior ou não, nós somos a família de Cristo. Por isso que devemos receber todos em amor, como irmãos de verdade, porque nós somos verdadeiros irmãos em Cristo, porque Ele morreu para que isso acontecesse. Por isso que nós louvamos a Deus por isso. Louva a Deus, e Deus conhece nosso coração. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe quando nós queremos parar. Deus sabe quando nós queremos desistir, porque às vezes nós não aguentamos muitas coisas. Mas a Bíblia, Deus diz que Ele põe os irmãos para exortar uns aos outros, para a gente se erguer, se levantar novamente e não parar, sabe, irmãos? Porque nós devemos todos os dias pregar a palavra, louvar ao Senhor, pregar, né, salmos, cantar hinos, salmos, salmodiar com alegria, porque aí nós vamos nos fortalecendo e não vamos parar. Porque não pense, irmãos, que é fácil a caminhada, porque não é. Por isso que existe a igreja. Eu sempre falo, a igreja, irmãos, o mundo ainda só está de pé por causa da igreja. Não porque se denomina igreja, mas porque age como igreja, porque trabalha como igreja, porque prega como igreja, porque exorta como igreja, porque ajuda como igreja. E os fracos vão se fortalecendo, porque a igreja tem esse papel de fortalecer o que está fraco. É isso que aconteceu hoje aqui. O irmão vinha aqui e trazer uma palavra para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para nos abrir os nossos olhos e dizer: continua, porque esse é o caminho, essa é a verdade. Não pare, está fraco, está difícil, mas continua. Eu louvo a Deus, irmãos, porque às vezes a gente pensa que a gente está convidando uma pessoa para trazer uma palavra, né? Só para nos ajudar, porque a gente precisa que alguém pregue também, porque a gente está cansado. Não, mas é para Deus falar conosco. Às vezes, irmãos, Deus fala conosco, a gente está sempre dizendo: irmão, prega, às vezes, irmão, diz: eu não posso, eu não sei pregar, né? Mas Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele manda quem sabe, quem não sabe, e Ele abre a boca e vai fazer falar, né? O Diácono falou que eu estou me tremendo aqui, né? Mas é assim, irmãos, quando a gente vai na vontade de Deus, a gente vai tremendo mesmo, porque a gente sabe que não somos capazes. Às vezes as pessoas olham aqui e dizem: o pastor ele pode, porque ele já é capaz. Não, nós não somos capazes de nada se não for Deus
nós não falamos nada, nós não abrimos a boca para nada, nós entramos mudos, saímos calados. Porque Deus ele fala quando Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer, não é do nosso jeito. Então você que é usado por Deus, não tenha medo de ser usado por Deus para abrir a boca e falar. Né? Não venha pregar com dó do pastor, venha pregar porque Deus ele vai usar a sua vida. O pastor não precisa que você tenha dó dele, né? Porque a pena não traz consigo o amor. Quem ama não tem pena. Quem ama ele age, né? Não porque ele está com pena. Eu vou fazer quem faz porque está com pena não ama, irmãos. Não faça algo para ninguém se você está com pena, com dó daquela pessoa. Não faça isso. Quem ama, ele sofre a dor para fazer. Ele passa o medo, faz o que o irmão veio aqui. Veio com as pernas trêmulas, né? O que é que eu vou falar, meu Deus? Mas ele veio fazer o quê? Fazer o que Deus manda. As pernas vêm tremendo, vêm com medo. Tem gente que dá até dor de barriga quando vai ministrar, né? Soa. Eu quando eu vou pregar eu fico suando, né? Está tão frio, às vezes está frio e o pastor está suando. O que está acontecendo com esse pastor? Está doente? Será que o pastor está com febre? Será que ele está com vírus, que ele está suando no frio? Né? Não é, irmão. É o peso de falar aquilo que Deus manda. Porque às vezes falar o que Deus manda não vai agradar a todos, né? Não vai agradar. Às vezes quando a gente termina uma pregação, a gente vai embora, os irmãos vão e comentam: ô pastor, palavra tremenda, né? Mas tem uns que criticam também. Porque às vezes você fala aquilo que Deus manda e às vezes agrada a algumas pessoas, mas às vezes desagrada a outras. Por isso que às vezes humanamente a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir por causa das críticas. Diz: meu Deus, eu fiz e eu fui criticado. Aí é que Deus fala conosco e diz: você não foi chamado para ser elogiado. Oh, aleluia! Você não foi chamado para pregar e ser elogiado. Não foi para você foi chamado. Foi simplesmente para falar. Porque a gente pensa: se meu ministério está sendo aprovado, então eu tenho que continuar. Meu Deus. Assim que humanamente a gente pensa: se o meu ministério for aprovado, então eu tenho que continuar. Se for desaprovado, é hora de parar. E humanamente a gente pensa assim: eu acho que é hora de parar, porque não tenho aprovação. Meus irmãos, aquele que for esperar a aprovação dos homens vai parar em tudo que começar. Vai parar. Por isso que Deus ele continua sendo Deus. Aleluia! Deus ele continua sendo Deus. Para quando nós pensarmos em parar, Ele usar quem não conhece o nosso coração e dizer: prossiga. Deus está dizendo hoje para você: prossiga. Eu sei que o pastor, Deus usou a vida do pastor para falar comigo, mas eu creio que Ele usou para falar com vocês também. Que muitas desaprovações vêm na vida de vocês. Porque não é diferente na minha e na de vocês, irmãos. Muitas vezes somos desaprovados. E aí queremos desistir de tudo, abrir mão. E é hora de parar. Mas eu digo para você: não é hora de parar. Não é hora de parar por causa das desaprovações, por causa daqueles que não concordaram com você. Oh, aleluia. Aleluia. Não pare. Nunca pare de lutar. Tem um louvor que diz: nunca pare de lutar. Mas esse louvor ele diz referência àquilo que Deus disse para nós. Ele nos chamou e Jesus disse: aquele que te chamou, ele não pode olhar para trás. Aquele que pôs a mão no arado, não olha para trás. Vai doer? Vai. Alguém já puxou o arado aqui? Né? Já pegou no cabo do arado? Literalmente? Eu já peguei literalmente no cabo de um arado. É fácil, pastor? É fácil pegar no cabo de um arado? Diz que Jesus compara aquele que vai servir a Ele com o cabo de um arado. Um trabalho pesado. O sol arde. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que conhece a nossa capacidade, que conhece as nossas limitações, irmãos, para nos ajudar. A igreja é lugar de ajuda e de ser ajudado. A igreja é lugar de um ajudar o outro. Às vezes nós usamos a igreja com um propósito contrário, né? Parece que é pisar mais no outro, de os irmãos querer, né,
acusar, criticar. Mas o verdadeiro propósito da igreja é ter um monte de gente cheia de problema e mesmo assim saber ajudar um ao outro. Às vezes parece que a igreja está cheia de inimigos, né? Às vezes eu penso, aquele irmão é meu inimigo, mas é porque na verdade eu estou agindo como inimigo também na vida dele. Ele está pensando que eu sou inimigo dele. Então a gente fica um pensando do outro que são inimigos, quando na verdade às vezes o inimigo se infiltra na igreja para nos colocar uns contra os outros. E Deus não nos chamou para nos colocar uns contra os outros, foi para nos unirmos. Não foi isso que a pastora falou hoje aqui? Oh, como é bom e suave, como é agradável viver em união. Às vezes nós não conseguimos estar em união sempre, mesmo sendo família, né? Foi o que a pastora falou aqui, foi o que o nosso amado diácono falou aqui. É difícil, mas qual é o propósito da família? É unir forças para lutar contra tudo e contra todos que tentar destruir a família. Porque a família é o propósito de Deus na terra, irmãos. Sem família não existe igreja, sabia disso? Sem família não existe igreja. Se a família for destruída, a igreja será destruída. Porque a família é o propósito de Deus. Por isso que nós lutamos para que a família seja fortalecida, porque a família é algo pequeno, mas é aquilo que mantém uma sociedade de pé. Uma família destruída, haverá uma sociedade destruída. Quanto mais as famílias são destruídas, mais a sociedade vai à ruína. Por isso que Jesus sempre falava de família, mas no sentido mais fortalecido, porque a família sem Deus é algo destruído. Os valores são roubados, os valores são tirados da família. Por isso que quando quiser exaltar a família de Jesus, ele disse, olha, eu vou dizer o que é uma família estruturada, porque os irmãos de Jesus estavam chamando ele de louco por estar pregando o reino de Deus. Eles queriam prender Jesus, porque Jesus falava de algo que eles não concordavam. Porque eles sabiam que Jesus ia morrer. Eles amavam sim a Jesus como filho na carne, mas quando Jesus falava algo que estava colocando ele contra o império, contra o poder humano, eles queriam prender Jesus, porque ele estava dizendo, Jesus está ficando louco, ele vai ser morto, meu filho vai ser morto, vamos se juntar a ele. Olha, aquela família estava lá fora dizendo, sua família está chamando para quê? Para quando ele viesse, eles prender Jesus e dizer, você não pode fazer isso, você vai ser morto, eles vão te matar. E Jesus ensinou exatamente isso para aqueles homens. Olha, a família que eu falo é um vínculo maior do que essas coisas terrenas, porque por causa disso vocês vão brigar, vocês vão chamar uns os outros de loucos, os filhos vão chamar os pais de loucos, porque está pregando algo que é arcaico, é antigo, é ultrapassado, vão chamar você de louco. Mas lembre-se de quem é a sua família, não abandone essa família por nada. Aleluia. Não abandone a família de Deus por nada. Se o teu pai te abandonar, se a tua mãe te abandonar, lembre-se, Deus não te abandona. É isso que ele diz. Lembre-se, se uma mãe que ama o filho, que amamenta, abandoná-lo, Deus não se esquece. É isso que Deus está dizendo para nós, irmãos. A igreja ela vai ser cada vez... Hoje nós não somos mais perseguidos como a igreja antigamente, mas está vindo uma grande perseguição novamente sobre a igreja. E o pior é que muitas vezes essa perseguição não é percebida, sabe por quê? Porque a igreja, antigamente, eles não se vendiam por nada. Hoje a igreja se vende facilmente. Por isso que parece que não tem perseguição, porque a igreja, muitas das vezes, ela se vende. Quando você é comprado, quando uma pessoa é comprada por alguém, é para fazer o que ela manda fazer. Então, às vezes, você faz coisa errada. Você já viu pessoa que trabalha em empresas que não são idôneas, que fazem coisa errada e a pessoa não concorda, mas acaba fazendo porque ela recebe um salário para fazer aquilo? Porque ela está vendida, ela recebe um salário. Ela diz, é o meu trabalho, eu tenho que fazer isso, então eu sou obrigado a fazer. Mas quando você é um cristão verdadeiro, às vezes você prefere abrir mão de um trabalho, porque você sabe que o seu salário é honesto, porque você está registrado, mas o que você está fazendo não condiz com aquilo que Deus quer que você faça, e você abre mão de um salário, de um dinheiro, para você não abrir mão dos seus princípios. Isso que é a igreja de Cristo.
E a igreja ela parece que não está sendo perseguida exatamente por isso, porque tem muitas coisas acontecendo que nós acabamos nos rendendo. Quando você é rendido, você concorda com coisas do mundo que Deus não aceita. Mas você diz, mas o mundo está moderno, então você acaba aceitando. Então a igreja parece que não é perseguida, mas ela quando ela é destruída, não é que ela não está sendo perseguida, é que nós estamos aceitando. A igreja só é destruída quando nós nos rendemos. Israel, eles só eram destruídos quando eles desobedeciam a Deus. Então o inimigo vinha fazer o quê? Prendia Israel, não era assim? Era perseguido, era tomado, desobedecia a Deus, Deus abria as portas para o inimigo entrar e roubar. Quando as portas são abertas, o inimigo entra. É assim que Deus faz na família. Quando a porta é aberta, o inimigo entra e rouba os nossos bens. Por isso que nós devemos ter esse cuidado na família, para o inimigo não entrar e roubar os nossos bens. Porque se nós abrimos a porta, ele vem e rouba. Quando ele bate, você abre, ele rouba. Ele rouba a família. Não deixe o inimigo roubar a sua família. Não se venda, não troque. Não troque aquilo que Deus te deu por coisas pequenas. Não venda isso. Foi o que o diácono falou hoje aqui. A palavra de Deus, ela tem um valor muito mais do que ouro e prata. Se você tiver que passar fome por causa de você não negar a palavra de Deus, passe fome. Como assim, pastor? Eu vou passar fome? Você pode até passar fome por um instante, porque a Bíblia diz que o profeta ele declara: eu fui jovem, né? Hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Aquela aprovação de passar fome por não negar a palavra de Deus vai ser instantânea, momentânea, passageira, porque Deus vai te suprir, Deus vai te honrar. Não se venda por causa do mundo. O mundo nos destrói, Deus ele nos fortalece. Amém, meus amados? Louva a Deus. Obrigado mais uma vez ao pastor, a pastora, o diácono, o Bruno, por estarem aqui conosco, cada irmão que está aqui conosco. Louva a Deus. Amém? Por Deus nos fortalecer, por nos ajudar. E quando precisar, pastor, estamos disponíveis para ajudar vocês como igreja de Cristo. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Segundo essa palavra, se alguém quiser se reconciliar com o Senhor Jesus, ou entregar a vida para Jesus, né, como foi falado hoje aqui, Ele que nos aceitou. Nós só temos que reconhecê-lo como Salvador, como o único Salvador. Se tem alguém que está nos assistindo também pelas redes sociais, quer entregar sua vida para Jesus aí, entregar sua vida para o Senhor, para que Ele faça uma mudança de verdade, porque muitas das vezes nós buscamos mudança em todas as áreas, parece que nunca acontece, né? Às vezes acontecem mudanças, mas às vezes essas mudanças são para piorar ainda mais a situação, piorar mais as coisas. Mas a mudança que vem de Deus realmente é uma mudança de bênção para nós. Amém? Entregue a sua vida para Ele. Aceite Jesus como Salvador e não como uma religião, porque de religião o mundo já está cheio, né? Nós temos ministérios diferentes, mas nós não temos religião. Nós temos um Deus que é Pai, e nós temos que nos tornar cada dia mais filhos obedientes, porque ser filho é fácil, ser filho obediente tem um custo, né? Tem um custo alto. Filho, todo mundo é filho. Se eu sou pai, porque antes eu fui filho. Então todos nós, alguns podem ser pai ou não, mas filhos todos são. Filhos que o pai cuida, filhos que são abandonados, todo mundo é filho. Filho que nunca viu o pai nem a mãe, mas foram gerados, então são filhos. Mas nós devemos ser filhos que obedecem, porque o filho que obedece tem recompensa de Deus. Amém? Que todos nós devemos ser filhos obedientes. Às vezes nós falhamos, erramos. Falhar e errar, irmãos, é natural. É natural porque somos humanos. Mas o filho que obedece, ele corrige a rota, ele corrige o erro, ele pede perdão para o pai, ele se arrepende. E é assim que nós devemos ser. Às vezes a gente pega uma palavra poderosa e amanhã a gente falha naquilo que nós pregamos. Mas o filho que é obediente, quando ele falha, ele diz: eu preguei sobre aquilo e falhei naquilo. Mas aí ele se arrepende, ele não acha aquilo natural e diz: eu errei, isso é natural, vou continuar fazendo. Não, o filho que obedece, ele se arrepende e diz: eu não quero, pai, fazer isso, me perdoa. E aí você recebe o abraço, o perdão,
Né? O pai que ama não é aquele que diz: filho, continua fazendo isso, eu vou te proteger do mesmo jeito. Ele diz: não, eu te amo, filho, mas eu te abraço quando você vem e chora. Diz: pai, me perdoa. Aí o pai, às vezes o pai briga com o filho fica até triste quando o pai briga, né? Aí o pai fica triste também, mas ele abraça e vê que o filho, quando o filho se entristece, é porque ele se arrepende. Se o pai fala e ele se rebela, porque ele não se arrependeu. Então vamos ser filhos que se arrependem. Amém, igreja? Filho que se arrepende, louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor, em primeiro lugar, pois nós somos filhos, mas somos muitas vezes, nós nos rebelamos, falhamos, Pai, mas que nessa manhã, Senhor, nós vamos se arrepender, Senhor, das nossas falhas, para que o Senhor possa nos abraçar, nos perdoar. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra que foi ministrada hoje, ó Deus, através do Teu Filho, Teu servo, Pai, o diácono Bruno, Senhor. Guarda a vida dele, guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda o seu ministério, pois eu sei que o inimigo vai se levantar muito contra a vida dele, Pai, pois ele tem pregado, tem feito a Tua vontade, pregado o Teu reino, Senhor, aqui na terra, e muitos são os inimigos do Teu reino, Senhor, mas o Senhor acampa os Teus anjos ao redor deste jovem, guarda ele, guarda a mente dele, guarda os pés, guarda os olhos dele, guarda as mãos dele, ó Pai, de todo o mal, Senhor, e que o Senhor possa estabelecer na vida dele. Ah, Senhor, todas as tuas bênçãos que o Senhor já preparou para a vida dele, para a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, meu Pai, pela vida do pastor, meu Pai, José Nilton, pela sua esposa, Silene, meu Deus, guarda eles, guarda o seu ministério cada dia mais, e fortalece eles, para que eles diminuam, Senhor, mas para que o Teu reino cresça através da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Pai, cada irmão que está aqui nesta manhã, cada irmão que veio aqui hoje buscar essa palavra, que eles possam receber a parte daquilo que o Senhor preparou para eles, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão conosco, nos assistindo pelas redes sociais, meu Deus, que essa palavra possa entrar nesses corações e fortalecer esse irmão, essa irmã, essa família, meu Pai. Traz paz neste lar, traz unidade, meu Deus, traz a comunhão do Teu Espírito, Senhor, traz vida e vida em abundância, para que esse irmão e essa irmã possam viver a Tua plenitude, Senhor, que a Tua palavra venha se cumprir nesses corações hoje tristes, angustiados, amargurados, meu Pai, para que eles tenham vida e tenham vida em abundância, meu Deus. Muito obrigado por esta palavra poderosa, por este culto, que eu creio que o Senhor possa ter recebido na Tua glória, no Teu trono, Senhor, e nós viemos receber a Tua bênção nesta manhã, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o do Teu amado Espírito Santo, ó Deus, amém, e glória ao Teu nome, Jesus, louvado seja Deus, amém? Aplauda ao Senhor, meus irmãos, Deus abençoe poderosamente o presbítero, Deus abençoe, vai trazer uma palavra aqui também, amém? Meu querido, que Deus abençoe vocês ricamente. Estenda as mãos para cá, meus amados, receba a bênção apostólica, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti, que a misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e seja com todos vós. Diga comigo, amém. Louvado seja Deus, aplauda ao Senhor mais uma vez. Salve seu irmão, com a paz do Senhor.